É o que eu sempre falo, não é porque eu trabalho numa empresa de tecnologia que eu sou tecnológica. Então eu preciso de suporte, às vezes, de algumas pessoas. Mais uma vez, boa noite, tudo bem? Então, a primeira palestra de hoje vai ser sobre carreira, né? Então, como impulsionar a carreira, então, processo seletivo para empresas internacionais. E aí, para que vocês possam me conhecer, enfim, quem aqui já me viu em algum outro evento, já participou, quem não, mais uma vez. Eu sou paraense, então por isso vocês vão ver o sotaque, um S um pouco puxado, não tenho como, adoro, não tenho como disfarçar, mas às vezes eu confesso que acontece do pessoal virar pra mim e falar, nossa, eu amo o Rio de Janeiro. Eu falo, cara, eu também, eu só não sou de lá, mas eu acho muito bonito. Sou formada em psicologia pela Universidade da Amazônia, e sou pós-graduanda do curso de liderança executiva. Trabalho, mais de 10 anos na área de RH, pessoas, sendo mais de 4 desses na área de tecnologia. E aqui são apenas algumas curiosidades, então assim, se eu não trabalhasse com RH e operações, eu com certeza seria sommelier de memes. Eu acho que é uma excelente forma de comunicação com as pessoas. Animes, não vai dar pra ver, mas eu tenho, assim, eu sou muito, muito, muito aficionada, então eu tenho várias tatuagens, enfim, espalhadas pelo corpo para mostrar o amor que eu tenho por essa arte. Também adoro pets, então sou mãe de pets, sim. Tenho 2 gatinhas e 2 cachorrinhos e eu adoro comer, então eu sou uma big food. Eu acho que um dos meus sonhos, além de ser uma excelente profissional, é competir com o Corbucci para ver quem consegue comer mais. Quem sabe um dia eu consiga chegar lá. Mas, então, falando agora da Sigma. Quem aqui já ouviu falar da Sigma Software alguma vez? Gente, tem algumas... que bom. Então, a Sigma Software é uma empresa sueco-ucraniana do mercado global. Então, é uma consultoria de tecnologia e desenvolvimento. Então, nós podemos produzir uma tecnologia ou nós podemos encontrar pessoas que vão produzir essa tecnologia para os nossos clientes. Nós estamos pelo 8º ano consecutivo entre as 100 maiores consultorias do mundo. Temos clientes em mais de 40 países. Temos atualmente 42 escritórios nos 22 países que temos presença, então é uma grande empresa. Temos mais de 2.000 profissionais fazendo história com a gente. E chegamos no Brasil em 2022. Então temos aí quase 3 anos de existência no cenário brasileiro. Em termos de área de atuação, como a gente fala de consultoria, então você vai trabalhar com diversas possibilidades de serviços e áreas de atuação. As nossas principais são essas, então aviação, gaming está ficando mais famoso, enfim, aqui no Brasil, mas na Europa é algo muito mais difundido. A AdTech, que é uma das nossas principais fomentadoras de oportunidades, então é tecnologia voltado a advertising, então a propaganda, a área de publicidade e propaganda, farmácias, logística, automobilística, financeira, banking e telecom. E para a gente conseguir atender todas essas áreas, nós prestamos mais de 40 tipos de serviço. E se vocês perguntarem, tudo bem, aqui é uma palestra de Java, mas em termos de linguagem, somos agnósticos, porque como é uma consultoria, vai depender do que o cliente precisa. Então, o cliente vai pedir que a gente una alguma linguagem com outra, algo nesse sentido. Inclusive, uma das nossas vagas era um Java com Kotlin, então a gente estava procurando profissionais que tivessem esse conhecimento, mas também temos vagas em outras linguagens e outras áreas também. E o que mais nós fazemos, Então, nós participamos de feiras de carreiras, eventos de tecnologia, produzimos as nossas próprias meetups, enfim, em parceria com algumas comunidades, fazemos sessões de mentoria em grupo. Essas sessões são feitas por mim, enquanto chefe de operações aqui do Brasil, e a Camila, que é a nossa recrutadora, que está ali atrás, inclusive, como eu falei antes, ela é responsável pelas vagas de Java, então fica essa dica. E essas sessões acontecem uma vez ao mês, na 3ª ou 4ª quinta-feira de cada mês. São gratuitas, então nenhum evento que vocês foram ver da Sigma Software, nós temos o intuito, o interesse, enfim, de que seja algo pago. A gente realmente quer fazer esse suporte para a comunidade tech. E temos a nossa própria plataforma de ensino, que é a Sigma Software University, e eu conversei com eles. Infelizmente, nós não temos ainda nenhum curso 100% traduzido para o português. Todos os nossos cursos ou estão em ucraniano ou estão em inglês, mas eu consegui 90% de desconto para todo mundo que está participando aqui hoje. Então, vocês vão ter a possibilidade de ter acesso. E a Sigma Software University tem cursos tanto para a parte de soft skills quanto hard skills. Então, vocês vão ter coisas vinculadas a Java, Golang, a Snowflake para quem for de Data Engineering. Vão ter TypeScript, React, princípios básicos de algoritmos, enfim. Então, tem vários tipos de cursos, como também a parte de comunicação, inteligência emocional, gestão de tempo, entre outros, que são fatores muito importantes também para a formação do profissional.
E caso alguém se interessa, né, em se inscrever nas nossas oportunidades, o porquê escolher a Sigma Software. Né? Então, equilíbrio e flexibilidade, o trabalho é remoto e as horas são flexíveis. Então, temos um escritório que é no WeWork, mas não é nessa, é na WeWork da Purpurina. Porém, a gente usa muito mais para uma reunião em grupo. Eu gosto de fazer, às vezes, um Celebration Day. Então, nós vamos para o escritório, trabalhamos de lá, no final do dia a gente joga board games, pede uma pizza, enfim, refri para quem é de refri, cerveja para quem é de cerveja e etc. Mas não tem obrigatoriedade alguma de ir ao escritório, então você trabalha da onde você quiser. 20 dias não trabalhados pagos, mais 13 feriados nacionais. Então, consultoria, você trabalha e remunera, enfim, por hora trabalhada. Mesmo que você não trabalhe esses 20 dias e nem os 13 dias de férias nacionais do Brasil, você vai ter eles cobertos pela empresa. Crescimento, né? Nós temos a nossa própria plataforma de ensino e programas de mentoria. Então, todo profissional que entra entre cargo júnior e mid vai ter uma pessoa mentora acompanhando, né, esse profissional. Ah, Maria, mas eu sou senior, eu sou principal, porque nós também contratamos a nível de principal no mercado externo. Você também pode ter um mentor, caso você queira, né? Ele focado principalmente nesses cargos, digamos assim, são de entrada, porém todos são bem-vindos a participar do programa de mentoria ou se você quiser ser um mentor, você também pode. E o ambiente global. Então aqui, inclusive, foi na nossa última festa. Não tem toda a nossa equipe aqui Latam, mas tem o pessoal do Brasil, Argentina, e Colômbia e México não puderam vir por conta de um feriado local, mas tem uma parte da nossa equipe aqui. Então são muitas culturas reunidas. O inglês faz parte do nosso dia a dia. Eu, por acaso, não sei falar russo. Então, o inglês facilita bastante para que eu consiga me comunicar com todo mundo, mas nós contratamos profissionais, caso venha a pergunta, então, precisa ser fluente? Não. O que eu costumo dizer, traduzindo para o paulistanês, seria a pessoa que consegue desenrolar. Então, se você consegue criar um diálogo, conversar, mesmo que não necessariamente com as palavras, digamos, que seriam mais comuns para uma pessoa nativa, algo do gênero, desde que você consiga apresentar suas ideias, expor, né, o que você tem, isso é o ponto principal. Então, uma pessoa B2 ou Upper Intermediate, né, que seria aquele intermediário avançado, já é o suficiente, enfim, para dar sequência. E dentro da própria Sigma tem os clubes de inglês, caso você queira participar de conversação. E é bem interessante. Eu fazia um grupo de inglês de conversação avançada e eu era a única brasileira, o resto era pessoas mais da Europa e do leste europeu, então era muito legal para poder fazer essa interação com as outras pessoas. E também clientes de grande porte com tecnologia de ponta. Então, os nossos clientes eles são bem abertos em relação à tecnologia, a testar, a desenvolver. E a gente tem uma sorte de conseguir clientes que tenham um pouco do nosso DNA. Qual que é? De confiança, respeito, né, e aprendizado contínuo. Então, assim, o que você quer sugerir? Você quer sugerir uma mudança assim? Você quer fazer algum fator assado? Conta pra gente qual que é a sua ideia. Porque nós gostamos de ouvir ideias. E nós gostamos de ter pessoas que tenham ideias para serem ouvidas. Então, isso é algo muito importante pra gente. E aqui, enfim, as nossas mídias. Então, aqui é o Linktree, então vocês vão conseguir tirar daí a nossa página do Meetup. Então, para quem que tiver curiosidade ou quiser participar das nossas sessões de mentoria. Tem o nosso LinkedIn, então toda vez que tem um evento, a gente está participando de alguma meetup, está fazendo em parceria, né, com alguma comunidade, nós anunciamos no LinkedIn. E o Instagram também nós anunciamos, mas é um pouco mais, vai da parte cool da empresa do que necessariamente dos eventos em si, como no LinkedIn. Mas vocês podem encontrar também ali o Linktree, então sem desespero, caso todo mundo não tenha conseguido pegar aqui. Mas e aí eu queria falar para vocês, né, então fala de carreira internacional. E aí muitas pessoas querem a carreira internacional. E eu imagino que um dos fatores, né, que pensam, por que eu quero uma carreira internacional? Para receber em dólar, né, ou receber em euros ou qualquer outra moeda, né? Então você realmente viver uma vida em reais, mas receber dentro de uma moeda que é muito valorizada, realmente é algo que faz diferença. Mas quando se fala, tá bom, mas o que tem para além de ter uma carreira internacional? Ou o que eu preciso me preparar para conseguir chegar nesse processo? Então, o que é o antes? Eu já sei o que eu quero, que é ter uma carreira internacional. Né? Quem aqui já trabalha para fora, remoto, recebendo em dólar? Enfim, algumas pessoas. Quem aqui tem interesse? Aqui já temos mais pessoas. Quem aqui não tem um interesse, mas está com vergonha por conta do inglês? Só por curiosidade. Não, só para saber, acontece. Mas então, o antes, ele vai ser um caminho para um processo de reflexão e aprendizado, porque o primeiro passo é você entender
o que é que eu quero? Qual que é o meu objetivo? Ter uma carreira internacional. Ok. A partir disso, qual que vai ser o roadmap que eu preciso criar, né? Um plano, enfim, algum plano de caminho que eu preciso estar criando para conseguir chegar lá. E esse processo vai ser muito importante, porque a partir do momento que você consegue entender o que você quer, aonde que você quer, que tipo de empresa, que tipo de cargo, que tipo de atuação, as coisas vão ficar muito mais fáceis para você. Não sei se vocês já ouviram, provavelmente já, mas para quem não tem um objetivo, qualquer lugar é um lugar. Então, se você não conseguir entender que você precisa realmente sentar e se programar para conseguir ter algo, talvez você não consiga chegar nesse lugar com a mesma efetividade que talvez se você tivesse se planejado, né, antecipadamente. E aí tem uma frase que eu gosto bastante e que faz muito sentido para mim quando eu comecei a trabalhar com empresas internacionais. Então coloquei 10, são 12 anos trabalhando, né, com recrutamento e RH, e desse tempo, a maior parte da minha carreira inicial foi em empresas nacionais, depois eu fui migrando até que eu cheguei nessa minha segunda experiência numa empresa internacional. E algo que eu vi que foi muito gritante para mim é o quanto que eles levam em consideração a parte de soft skills. Muito mais do que aqui. Então eu costumo perceber que para o mercado brasileiro, se você entrega, é isso. Entregou, jogou no peito do pai, pronto, é gol, né? Então, mas no mercado internacional acaba sendo diferente. Eles olham muito mais para a qualidade de como que você traz aquela entrega e o quanto de você, das suas características, de quem você tá naquela sua entrega. Ainda que seja na minha área, com operações, enfim, fazendo evento como esse, ou mentorando pessoas, ou vocês, o que de vocês tem dentro daquele código, o que de vocês tem dentro daquela entrega que você está tentando trazer para o cliente. Então, por isso que, enfim, habilidades técnicas podem abrir portas, mas a personalidade é que mantém elas abertas. Né? Então, por isso que quando me perguntam qual que é o caminho, né, para uma carreira internacional, eu sempre começo com a comunicação pessoal. Né? Então, trabalhar essa comunicação, trabalhar esse marketing próprio, enfim, estudar um tanto de storytelling é uma coisa muito importante para toda e qualquer pessoa que queira, né, uma carreira internacional. Então, a comunicação pessoal, para quem não sabe, é uma forma como a pessoa se expressa, se apresenta às outras, e elas vão ter algumas formas de você trazer e demonstrar essa sua comunicação pessoal. Ela pode vir tanto em forma de comunicação verbal, como por exemplo eu estou fazendo aqui com vocês, que é o falar, ou também se eu estivesse num processo de escrita, como a não verbal, como gestos, posturas, expressões faciais, até tom de voz. Então, quando a gente faz até curso de oratória, você aprende algumas estratégias de, enfim, se posicionar, a forma como você se gesticula e etc. Então, todas essas características, todas essas formas de comunicação, elas vão fazer com que você seja entendido pelo outro e como que o outro te recebe. Quem nunca ouviu a expressão a primeira impressão é que fica? E, de fato, às vezes é. Para pensar, quantas vezes você já não foi para um lugar, seja uma loja, seja uma academia, uma faculdade, qualquer coisa, e você não sentiu que aquilo estava bem organizado, que aquilo estava bem feito, ou que aquela pessoa que foi a primeira que entrou em contato com você não foi a melhor possível. As chances de vocês voltarem naquele lugar vão ser maiores ou menores? Menores. Então, por isso é muito importante vocês terem esse conjunto, né, de fatores. E no contexto profissional ele não vai ser diferente, né, de qualquer outro contexto nosso. Ele vai refletir a sua identidade, os seus objetivos, influenciando como que você é percebido inicialmente durante o processo seletivo. Isso é bem desde o início, tão no início que eu digo para vocês que já me aconteceu de abordar pessoas, né, pessoas desenvolvedoras ou pessoas, enfim, de qualquer outra área, dentro do LinkedIn, convidá-las, né, para um processo seletivo, me apresentar e etc. E a pessoa me responder coisas como: não tô não afim, valeu. Então, assim, imagina o quanto que o quanto que a pessoa não passa daquilo. Então, às vezes ela perde não somente uma oportunidade, né, profissional, bem como a imagem que ela está querendo passar. Será que realmente é isso que ela quer que os outros entendam sobre ela? E aí, então, por isso que a comunicação pessoal, ela tem alguns fatores, assim, né, que eu acredito importantes. O primeiro de todos é uma frase muito famosa, né, que eu conheço a ti mesmo. Como que eu vou me comunicar sabendo que a comunicação pessoal faz parte da mostrar uma identidade, mostrar quem eu sou, se eu não me conheço? É a mesma coisa de não ter um objetivo. Qualquer lugar que chega, você vai ter. Então vão ter aquelas pessoas que uma hora estão nesse quadrado, outra hora está nesse, tipo, gente, eu tô perdida no personagem. Então a pessoa não consegue entender aonde que ela quer chegar. Então saber quem você é, então, eu sou um desenvolvedor, uma pessoa desenvolvedora Java Júnior, beleza. Eu sou Júnior, então eu tô muito aberto a experiências. Então, quando eu tô aberto a experiências, eu vou tentar me aplicar para diversas vagas e entender ao longo do processo como funciona.
eu não sou mais júnior, já sou pleno, já tive experiências antes, ou sou sênior, já tive muitas experiências antes. Vocês vão, a partir dessas experiências e vivências ou desejos, entender aonde que vocês vão querer chegar. Então, primeiro, se conhecer. Segundo, definir esses objetivos, o que eu quero. Eu quero o mesmo tipo de experiência que eu tive antes? Qual é o tipo de empresa que eu quero? Então estou entendendo que como aqui é carreira internacional, né, todos querem uma carreira internacional. Então definir esse objetivo, qual o tipo de empresa, que valores eu quero achar nessa empresa, que tipo de local eu vou estar buscando. Isso faz parte de definir objetivos. Atenção à linguagem e comunicação. Eu acabei de dar um exemplo para vocês. Então desde uma abordagem, por mais que você não queira aquela oportunidade, sempre busque trazer o máximo de cordialidade. Você não precisa ser tipo, falar o português assim do mais culto possível. Não, mas falar de uma forma, no momento não estou buscando, né, uma oportunidade, não é algo que esteja, né, no meu radar, não é algo que eu esteja hoje colocando como prioridade, ponto. Né? Então saber sempre trazer essa linguagem em comunicação. Seja seu suporte, pratique, né? Então assim, inclusive quando eu perguntei, quem aqui tem vergonha por conta do inglês? Eu vi pessoas levantando a mão, porque realmente isso acontece. Gente, eu sempre brinco, né, com a Camila e com o pessoal, que hoje eu me vejo aqui nessa empresa, mas há um tempo atrás que alguém me perguntava, como é que é o seu inglês? Eu ia falar, gente, é tipo Joel Santana, to the left, to the right, entendeu? Ou I'm not dog no, entendeu? Então, realmente já chegou a esse nível. Da minha própria entrevista, eu fiquei super nervosa. Foram 3 entrevistas e uma delas foi de 1h30. E aí chegou um momento que eu fiquei assim, gente, eu não sei mais o que eu falo, the book is on the table, sabe? Tipo assim, você fica realmente apreensivo. Mas o importante é que você só sabe se você passa por isso. Então, quanto mais tempo você vai testando, vai treinando, vai praticando, você se sente mais confiante. Então, sempre quando eu falo pratique, até pro inglês, eu sempre falo, cara, pega o teu telefone, vira aqui de ladinho, coloca ele em algum lugar e fala, vai falando, vai, habla e habla. E aí depois você vê o vídeo, vê como vai o seu tom de voz, vê como foi a sua expressão, vê se tem alguma coisa que porventura você acabou errando. Então, por isso, seja o seu próprio suporte nesse sentido. E tenha consistência. Então, se você vai criar uma persona, criei essa persona, ela tem tudo a ver comigo, é exatamente isso que eu quero mostrar para o mercado de trabalho. Mostre essa mesma persona em todos os sentidos. Na entrevista, no seu currículo, no seu LinkedIn, enfim, ao longo do processo. Então mantenha essa consistência. E isso só vai acontecer se você se conhecer. Então por isso que ele acaba sendo o primeiro ponto. E reforçando a questão dos soft skills, ser para além de saber. Né? Então a parte técnica vai funcionar muito, vai fazer realmente você ser muito bom tecnicamente naquilo. Mas para você poder crescer, isso em qualquer empresa, isso independente se você é júnior, independente se você já é um principal, é muito importante que você consiga trazer a sua personalidade e fazer com que ela brilhe, enfim, acima do seu saber. E aí, falando sobre manter consistência, tem uma coisa que é muito interessante, que quase toda pessoa recrutadora, assim como eu, já passou, né, antes e na vida, que é o famigerado currículo e LinkedIn. Né? Então, eu sei que muitas vezes, tipo, nossa, Maria, mas é um saco ter